Sobre um post agora há pouco do presidente Donald Trump na Truth Social, ele postou sobre o Irã. Então ele disse que se o Irã ceder ao acordo que eles têm, enfim, ali arranjado, a nova proposta de acordo, o presidente Trump disse que a Operação Epic Fury, a Operação Fúria Épica, né, que é essa operação no Irã, chegará ao fim e o altamente eficaz bloqueio permitirá que o Estreito de Hormuz fique aberto a todos, inclusive o Irã. Se o Irã não concordar, segue o presidente Donald Trump, os bombardeios começarão e, infelizmente, serão em um nível e intensidade muito maior do que antes. Muito maiores do que antes. Portanto, o presidente Donald Trump faz uma nova ameaça ao Irã na véspera do encontro com o presidente Lula. O presidente Lula, a gente sabe, ele é muito crítico a essa guerra, né? A essa operação militar, como o governo norte-americano chama, lá no Irã. E agora uma nova ameaça do presidente Donald Trump ao Irã, poucas horas, né, cerca de 24 horas antes do encontro com o presidente brasileiro. Vamos ver se isso vai ser tema, né, Natália? Pelo lado brasileiro, existe expectativa que o presidente Trump fale sobre isso, sim. Agora, o presidente Lula é muito crítico sobre essa operação, como eu falei. Vamos ver se ele mantém esse tom também ali pessoalmente com o presidente Donald Trump. Vai ser algo interessante de se acompanhar, viu, Natália? E assim, né, Sam, às vezes pode não ser um tema, acho difícil não ser, pelo menos ali no posicionamento do presidente Lula de, vamos garantir as soberanias nacionais, isso ele certamente vai colocar ali na conversa com o presidente Donald Trump. Pode não falar exatamente de Irã, mas ele vai defender um posicionamento que é do Brasil, histórico do Brasil, e que o presidente Lula defende muito a partir lá do ano passado do tarifaço, né? Esse discurso da soberania nacional já vem de lá. Não é exatamente a partir da Venezuela e do Irã. Mas, mesmo que eles não falem, Sam, isso também muda ou atualiza o estado de espírito e o humor do presidente Donald Trump, né? É óbvio, é um país que está em guerra, uma guerra muito complexa. O presidente Donald Trump entra com motivações que são bastante criticadas até hoje, nessa guerra que era uma guerra muito forte ali de Israel contra Irã. Israel também tem todo o envolvimento ali com o Líbano, com os grupos terroristas patrocinados pelo Irã, enfim. Mas o presidente Trump entra nessa guerra a partir ali de Israel e tenta sair agora e muito difícil, né? Então, isso, claro, também modifica o humor do presidente Donald Trump, além de diversos problemas internos aí dos Estados Unidos, né? Os índices de reprovação do governo do presidente Donald Trump, um processo eleitoral ali de renovação do Congresso, as questões com ICE, com Epstein, tudo isso vai modificando o humor do presidente Donald Trump, e esse ponto da reabertura, o do fechamento do Estreito de Hormuz, vem incomodando muito, não só o presidente Donald Trump. Na sua primeira entrada você trouxe esse detalhe, né? Muitas vezes pode ser fácil a comunicação do Lula com o Trump, mas e do Lula com o restante da equipe? E a equipe do Lula com o restante da equipe do presidente Donald Trump? E isso tudo modifica o humor não só do Trump, né, Sam? Me chamou a atenção porque nesse post de hoje, o Trump fala que se o Irã concordar, a Operação Fúria Épica acaba. Mas ontem o secretário Marco Rubio, né, ele substituiu, né, ontem a Caroline Leavitt, que é a porta-voz da Casa Branca, que está de licença maternidade, teve um filho recentemente, e ele participou de uma coletiva de imprensa, né, e ele falou, Marco Rubio, que a Operação Fúria Épica já tinha acabado, que agora era uma segunda fase de, se necessário, fazer novas operações. Então você vê que até dentro do governo americano tem uma falta de comunicação ali, né? Então o presidente Trump fala que a operação está em andamento, o secretário de Estado, que não é qualquer cargo, é um cargo muito importante no governo daqui, fala que já acabou. Então, até na questão de como é feita a narrativa sobre essa guerra, existe uma confusão ali. Se você for elencar todas as vezes que o Trump já falou que o Estreito de Hormuz estava aberto, e aí de repente não estava mais, e aí de repente ele fala que tem um acordo, não tem um acordo. Então isso a gente está cobrindo diariamente aqui, é até um pouco cansativo, assim. Eu acho que a única coisa a única coisa positiva tirada disso é que, assim, os programas noturnos aqui, os late shows, eles têm material diariamente sobre esse assunto, porque essa própria coisa essa própria questão de abrir o Estreito de Hormuz, fechar o Estreito de Hormuz, às vezes no mesmo dia anuncia que tá aberto e aí tem um ataque e ninguém vai passar por lá. Então, assim, é uma questão muito confusa, é uma guerra que
o presidente Trump foi aconselhado a não entrar, inclusive, por alguns aliados. Isso foi um tema um tanto quanto controverso. O próprio vice-presidente, J.D. Vance, pelo que divulgou a imprensa americana, era contra essa operação no Irã. E agora fica a situação em que o presidente Trump parece não conseguir sair dessa guerra que ele mesmo entrou, se dizendo vitorioso. Então fica essa situação de negociação em que parece que só um lado está negociando e não tem um desfecho, né, Natália? É isso.